Obstáculos, desafios, sofrimento, são essas coisas que fazem o desenvolvimento de um personagem ser tão rico. Afinal, um personagem que só ganha e é fodão em tudo que faz, meio que não tem profundidade nenhuma, não tem camadas. É legal e identificável ver alguém passando por várias provações e conseguir se suceder no final. É algo que dá um tom de recompensa maior na trajetória de alguma figura. E a depressão, sendo a doença do século XXI, obviamente é um assunto que sempre está em pauta e obviamente que serviria de tema para vários personagens terem seus próprios desenvolvimentos, desenvolvendo ou combatendo essa doença. E filmes, séries, desenhos e animes representaram a depressão de inúmeras formas diferentes. Algumas muito bem feitas, outras nem tanto, mas para mim uma boa representação da depressão é quando ela não é óbvia, porque isso que essa doença é. Quem tá afligido por isso não é uma pessoa corcunda e triste, chorando o dia inteiro e comendo sorvete, vendo filme. É na verdade uma pessoa que em público parece que tá tudo bem, mas que na verdade está fragmentada em 1000 pedaços tentando entender o vazio que lhe acomete. E quando obras representam isso de maneira bem feita, aí sim que tá o ouro. E pra mim, um dos exemplos que se destaca quando o assunto é a representação de uma pessoa depressiva é Killua Zoldyck em Hunter x Hunter. Exatamente, vamos falar de novo da obra das obras, que eu não canso de falar sobre aqui nesse canal, e já que eu tô numa saga de fazer um vídeo sobre todos os personagens que eu acho legal de Hunter x Hunter, então hoje Killua ganha seu próprio vídeo. Com certeza absoluta, um dos personagens mais complexos da obra e que tem uma trajetória muito, mas muito interessante. Então hoje iremos falar sobre ele e principalmente a sua psique no curso de todos os arcos que ele está inserido. Eu não vou falar sobre o mangá aqui nesse vídeo, porque ele aparece só uma vez conversando com o Kurapika no telefone, então foda-se. Mas eu tenho que avisar duas coisas aqui. Primeiro, que obviamente para falar sobre esse personagem eu vou ter que falar spoilers da obra, tá bom? A outra coisa que eu queria falar aqui é que eu não sou um psicólogo, então eu vou falar sobre depressão aqui de um ponto de vista leigo, sobre o que eu sei, sobre a minha experiência no mundo. Então, bora lá. A primeira vez que conhecemos Killua é no famoso Exame Hunter. O exame que serve para ver quem serão os novos Hunters da Associação Hunter, que é uma das maiores desse mundo. Uma associação que preza pelos caçadores. E os caçadores nada mais são do que pessoas que caçam alguma coisa. Você pode ser um caçador de animais, mas você pode ser um caçador biólogo, que caça novas espécies para catalogar. Você pode ser um caçador gourmet, que caça novas receitas para fazer. É um conceito propositalmente amplo e que faz as pessoas irem ao seu limite pela caçada, digamos assim. E nessa história acompanhamos o nosso protagonista, o Gon, que quer se tornar um caçador por influência do seu pai e que na verdade ele entrou nessa epopeia inteira para conseguir encontrá-lo. Esse é o grande objetivo do Gon, reencontrar com o seu pai. Mas enfim, o Killua é introduzido quando o Tompa, que é o troll dos Exame Hunter, ele tá entregando refrigerante com laxante para todo mundo, sendo que o único que bebeu foi ele, o número 99. Killua. E o Killua amigavelmente pede pro Tompa dar outra lata de refrigerante pra ele, já que ele tá com sede. Com o Tompa não entendendo como é que esse moleque não sente o poder dos laxantes. Então o Killua diz que comigo não tem problema, porque eu me treinei. Mostrando ser um moleque aparentemente imune a qualquer tipo de veneno e que tava tirando uma com a cara do Tompa. Na primeira fase do exame, que é a fase da corrida pelo túnel, ele encontra o Gon e por terem idades parecidas, eles já meio que formam um link ali e rapidamente o santo bate e eles já se tornam grandes amigos, mesmo trocando poucas palavras, mostrando realmente uma amizade de criança, né? Criança não precisa de muito para ser melhor amigo da outra. Depois de algum tempo, Killua e Gon estão conversando e Gon pergunta pro Killua se ele tem pais e Killua diz que sim. Gon pergunta o que eles fazem e Killua diz que eles são assassinos. E Gon pergunta sério, os dois? E isso faz o Killua rir pra cacete, porque é a primeira vez que alguém me escutou seriamente e perguntou isso depois. Igor perguntou, é verdade, né? Você é muito estranho. Nunca dá pra saber se você tá falando sério, se tá brincando. É isso que te dá um certo charme. De onde eu venho, a atividade principal é assassinato.
pra todo mundo. E não tô te falando tanto que a minha família me pressiona, mas não gosto da ideia de outros decidindo o que eu faço com a minha vida. Então, pra encurtar a história, eu bati na minha mãe, no meu pai e fugi de casa. E se eu me tornar um Hunter, a primeira coisa que farei será prender toda a minha família. Com certeza ganharei uma boa recompensa. Com Killua mostrando que vai ser uma temática recorrente desse personagem. Alguém que fala coisas meio absurdas de brincadeira. É quase como alguém falando algo traumático e uma piada pra tentar lidar melhor com ela. Com esse pequeno pedaço de informação, dá pra ver que a vida do Killua não é a mais fácil do mundo e as condições na qual ele vive sendo uma criança de sua idade é pior ainda. Mas mesmo assim ele ri e parece infantil o suficiente, alguém que não perdeu tanto assim sua inocência. Mas lembre-se sempre do que eu disse no decorrer desse vídeo inteiro: uma pessoa depressiva não expõe sua depressão. Posteriormente nós vamos para a terceira fase, a fase da prisão, que envolve ali basicamente um X1 de várias lutas, onde os aspirantes a Hunter têm que derrotar alguns prisioneiros para conseguir passar. E quando chega a fase do Killua, ele tem que batalhar contra um serial killer mega bolado que já matou gente pra caralho. E nesse serial killer ele fica: vou te matar, moleque de merda, o caralho. Mas então o Killua calmamente caminha até ele e um piscar de olhos arranca o seu coração com um olhar sádico, dizendo que pessoas como ele são amadores, mostrando pela primeira vez o seu lado assassino, o lado que a sua família criou ele pra ser. Mas o interessante de demonstrar aqui é que Killua entrou no Exame Hunter meio que pra se rebelar contra a sua família, sendo que fazendo isso e se vangloriando como um assassino de aluguel Zoldyck, uma lenda no mundo dos assassinos, ele tá voltando para suas raízes. Ele não tá se rebelando de verdade, ele ainda tá preso nesses conceitos. Nesse momento, ele ainda tem orgulho do nome Zoldyck. Depois desse evento, as fases passam, não é nem preciso dizer o quanto Killua e Gon estreitam suas relações, na verdade, com o grupo inteiro, e Killua vai mostrando o quão habilidoso ele é e o quão do seu lado assassino ele consegue ativar, mas finalmente chegamos na fase final do exame, que é, né, a batalha de chaves dos Hunters para definir quem que vai passar e quem não vai. Então nós vemos a batalha de Gon contra Hanzo, que acaba com a vitória do Gon, mas no processo ele desmaia. E quando ele acorda, ele descobre que o Killua não passou. E Satoshi diz pra ele que ele cometeu um erro e foi desclassificado. Ele matou seu oponente, algo que nessa fase era proibido. Durou uma fração de segundo. Assim que a luta começou, ele provavelmente se desclassificou voluntariamente. E então vemos o que de fato aconteceu, com o Killua tendo que lutar com o Homem dos Pinos misterioso, que nessa altura do campeonato a gente já sabia que era o Illumi disfarçado. E então ele finalmente se mostra para seu irmão, Illumi Zoldyck. É um encontro inesperado. A nossa mãe temia que você quisesse se tornar um Hunter. Pra falar a verdade, eu também queria um certificado pro meu próximo trabalho. Então o Killua fala que ele não quer ser um Hunter tanto assim, ele só quer tentar o exame. E Illumi, com a sua pressão maligna, fala que isso me tranquiliza. Assim posso falar com você abertamente. Você não se tornará um Hunter, porque sua vocação é ser um assassino. E eu adoro a forma como o Togashi ele desenha esse quadro, porque é como se o mundo do Killua estivesse começando a ficar completamente turvo e bizarro. Você é justamente o que eu e o papai o ensinamos. O que você esperava ao se tornar um Hunter? Killua diz que o que trouxe ele nesse exame não foi porque ele queria se tornar um Hunter, mas tem algo que eu gostaria de ter. Illumi diz: não tem nada. Tem algo sim. Illumi diz: bom, então me diga, o que você gostaria? Porque na cabeça de Illumi, um assassino de aluguel não precisa ter nada, ainda mais um assassino de uma família tão respeitada. A família é o que basta. E Killua diz: eu quero ser amigo de Gon. Já estou farto de matar. Eu só quero ser amigo dele. Quero me divertir como um garoto normal. Isso é impossível. Você não pode fazer as pessoas serem suas amigas. A única coisa que você pode julgar de um humano é saber se consegue matá-lo ou não. Porque foi o que lhe ensinamos. Você está maravilhado por esse Gon. Vocês estão sempre juntos, não estão? Isso não tem nada a ver com amizade. Se ficar perto dele,
um dia você vai querer matá-lo, porque se perguntará se consegue matá-lo ou não, porque você é um assassino desde que nasceu. Então Illumi, vendo a confusão na cabeça de Killua, diz que já sei, só tenho que matar o Gon. Se eu não precisasse desse certificado para o meu próximo trabalho, se eu te matar aqui, serei desclassificado e Killua passará automaticamente. Isso não pode acontecer. Então já sei, começarei passando no exame e então matarei Gon. Conseguirá lutar pela amizade? Não, não consegue. A razão é simples. Mais do que a amizade, o que importa é se você consegue me derrotar aqui e agora. Porque como Illumi diz, Killua foi treinado para julgar uma pessoa se consegue matá-la ou não. Você já tem a resposta. Com a minha força não consigo derrotar meu irmão. Se acha que não consegue derrotá-lo, não o confronte. Fui eu quem te deu esse conselho, lembra? Não se mexa. Se você se mexer, mesmo que um pouco, considerarei que isso é o começo de uma luta. A partir do momento que nossos corpos se tocarem, a luta começará. Só uma maneira de nos parar, você entende? Mas não se esqueça, se não me confrontar, seu precioso amigo Gon morrerá. Então, com Illumi indo tocar no Killua e a luta deles indo começar, Killua pede arrego e diz que perdeu, colocando na frente de salvar o Gon a certeza de que nunca conseguiria derrotar seu irmão. Me sinto melhor, não tenho que lutar mais. Killua, eu menti pra você, não tenho intenções de matar Gon, eu só queria te testar. Agora eu tenho o que eu queria. Você não tem as qualificações para fazer amigos. Além disso, você não precisa de nenhum. Então, quando Leório ia lutar com Bodoro, Killua entrou e matou Bodoro, sendo desclassificado e Leório passando. Killua no começo do Exame Hunter se mostra um garoto confiante, que aparentemente fugiu da sua família e se rebelou contra essa família maluca de assassinos. Ao mesmo tempo a gente vê na prisão que ele tem um certo orgulho de ter as habilidades que a sua família o ensinou. E por fim nós vemos o impacto que a sua família tem na sua vida, onde naquele quadro que ele disse que ele não gosta de pessoas mandando nele, decidindo o destino da vida dele, aqui ele vê que ele é realmente meramente uma criança, alguém que não consegue se impor contra seu irmão mais velho e só tem que respeitar e abrir mão do seu recém-amigo na qual ele está completamente obcecado, porque seus instintos e seu treinamento falam mais alto. Sua infância carregada de traumas e as fundações que foram gravadas na sua cabeça, nesse final de arco, elas pesam muito. E esse obstáculo familiar é muito representado pelo Illumi Zold, que vai ser uma figura que vai se repetir frequentemente na trajetória pessoal desse personagem. Depois disso, Killua volta para casa, mas Gon, Kurapika e Leório não aceitam a forma como Killua saiu e vão até a família Zoldyck para resgatá-lo. E nesse momento nós vemos Killua sendo punido pelo seu próprio irmão Miluk por ter feito o que fez para ir até o Exame Hunter, sendo torturado duramente pelo seu irmão, mas ele não sente nada. Mesmo uma criança tão nova já foi submetido a tantas técnicas de tortura que pra ele não é nada demais. E eu gosto dessa cena porque na primeira vez que você vê ela, você fala, nossa, o Killua é um puta badass, nossa, que do caralho. Mas essa cena é muito mais profunda e muito mais triste do que ela representa. A gente tá falando de um moleque, um pivete, que tá tão acostumado a ser chicoteado e ser maltratado, e detalhe, pelo seu próprio irmão, pela sua própria família, que pra ele é mais um dia, mais uma terça-feira. Com a gente vendo que essa resistência, essa força, não é um negócio foda, é um negócio, na verdade, bem horrível. E isso faz com que a gente entenda o desejo e o porquê ele ficou tão obcecado pelo Gon para começo de conversa. Gon, ele é uma criança sem julgamentos, pura, honesta e simples. Alguém capaz de ouvir o Killua e não julgá-lo pelo passado que tem, pela família que tem, e ver ele como ele é. E ele é alguém tão obcecado para fugir da sua família que a primeira pessoa que ele oferece esse tipo de atenção, ele quer se juntar e quer ser amigo e quer esquecer de qualquer problema passado. De qualquer maneira, chega um momento que depois da tortura passar, Killua vai conversar com o seu pai, Silva Zoldyck. Então seu pai pergunta para Killua como que foi o exame. Killua, de maneira brusca, fala que foi fácil. E seu pai, percebendo a rispidez de seu filho, fala que ele quer ouvir as histórias que ele tem para contar. Killua fica animado com o fato de seu pai querer ouvir suas histórias bobas, então ele perde
de um tempo contando tudo o que aconteceu no exame, na qual seu pai parece bem entretido pelas histórias. Então, sabendo que os três, Leório, Kurapika e Gon, estão batendo lá no portão da família Zoldyck, ele pergunta se ele quer ver seus amigos. Pensando um pouco nisso, percebi que nunca tivemos uma conversa assim. Meus pais só me educaram como um assassino e, consequentemente, fiz o mesmo com você. Você e eu somos diferentes. Eu nunca percebi uma coisa tão óbvia. Você é meu filho, mas, acima de tudo, você é você. Viva a sua vida do jeito que quiser. Quando se cansar disso, você pode voltar. Vou te perguntar mais uma vez. Quer ver seus amigos? Na qual Killua diz sim. E nisso a gente vê um lado mais doce e mais calmo, impressionantemente, de Silva Zoldyck, um modelo dos assassinos de aluguel, um homem bizarro. Mas ao mesmo tempo que essa cena é bem bonita, de um pai, né, se conectando com seu filho, daqui a pouco a gente vê que ela não é bem assim. De qualquer maneira, ele fala que Killua está livre. Mas você vai me prometer uma coisa: nunca traia os seus amigos. Killua promete, e com o testamento do sangue do polegar, a traição nunca irá acontecer. Depois disso, a sua esposa e a mãe do Killua entra puto, dizendo que caralho, meu irmão, por que tu fez isso? Esse era o momento que ele ia ser o nosso sucessor. Mas Silva diz: você não entende? Pare de reclamar e calhe a boca. Ele voltará algum dia, porque ele é meu filho. Mostrando as verdadeiras intenções desse cara. É uma família que se apoia tanto em manipulação e vê as relações familiares como puramente relações de poder, que para Silva Zoldyck nunca irá sair do ninho longe demais. Ele irá voltar para ele, querendo ou não. E todo aquele papo de bom pai foi só uma maneira do Killua se sentir mais à vontade com a sua família. Killua se reencontra com seus amigos que passaram por todas as provações, e então já volta a relação dele com Gon, de crianças felizes brincando de maneira saudável. Depois que eles partem, Gon e Killua querem arranjar dinheiro. Então o Killua fala para eles irem para a Torre Celestial, uma torre onde cada andar é uma luta diferente. Quando maior andar, mais difícil é, aonde dá para faturar uma grana forte. E é nesse arco que a gente conhece o Mestre Wing com o seu aprendiz Zushi, e eles ensinam a arte do Nen para ambos os protagonistas, né, Killua e Gon. Isso faz com que aumente ainda mais a relação dos dois, né? Gon e Killua sempre indo juntos, treinamentos intensivos, mais relação, a amizade deles se fortificando ainda mais. Até que quando chegamos no andar 200, é um andar que para lutar você tem que ter Nen. E as primeiras pessoas que chegam para competir com eles são um trio de aproveitadores oportunistas que vêm novatos nesse andar e querem angariar vitórias fáceis, fazendo contratos com eles à base de chantagem. E então um desses aproveitadores rende o Zushi com o seu Nen, fazendo ele ficar com o corpo paralisado. Killua fala que não é necessário usar esse tipo de estratégia lamentável. Eu serei seu oponente. Você só tem que escolher a data. E não se preocupe, eu deixarei vocês ganharem. Ofereço uma vitória a cada um dos três. Ok, se você aceitar ser nosso adversário, tudo pode ser consertado sem usar esses métodos. Não que a gente não confie em você, mas vamos registrar agora. Dessa forma, vamos devolver esse moleque sem machucar. E Killua se vê rendido e fala que concorda, mas para compensar, me prometam que essa é a primeira e última vez. Isso mostra duas coisas: Killua tá preocupado com o Zushi a ponto de entrar no joguinho desses merdas, e segundo, é uma pessoa um pouco farta de resolver tudo matando os outros. Se tem uma oportunidade de acabar tudo bem, foda-se eu perder algumas lutas, caguei. E esse tipo de pensamento é representado no próximo quadro, com a gente vendo ali ele falando: porra, é difícil agir corretamente. Eu disse que parei de matar, mas não é fácil. Porque para uma criança como Killua, matar algo banal, natural, não era tanto tabu assim. Mas ele tá amadurecendo em todo esse curso e vendo que a vida é muito mais complexa do que isso, e que principalmente para ficar ao lado de Gon, ele tenta ser alguém melhor. Uma temática que vai se repetir também várias vezes ao curso da obra. Vamos para o dia seguinte e a galera tá vendendo aparentemente ingressos da luta do Gon contra o Sadoso, aquele cara que rendeu o Zushi, o que não fazia parte do script. O Killua que ia se entregar e fazer uma luta contra os três, mas Zushi e Gon iam ficar livres. Ele percebe essa porra e ativa seu modo assassino. Gon se encontra com o Killua e diz ali que é uma pena, a gente tem que perder pra eles de propósito, mas por mim tudo bem. Mas acha que eles vão usar o Zushi de novo, e Killua confiantemente fala pra ele não se preocupar. Utilizaram a mesma técnica de intimidação com o Gon, ele caiu, mas eles agora
agora vão ter que se ver com o Killua. Então, faltando apenas 10 minutos para a luta começar, Sadasu fala ali que primeiro ele vai lutar contra o Killua e depois com o Gon e vencer porque já tá arranjado. Depois disso, ele só vai precisar de mais algumas vitórias, então ele vai se tornar um mestre de andar e assim vai ficar rico pra caralho. Então do nada sua cabeça é partida no meio. Mas na verdade era só a aura do Killua dizendo que se mexer, morre. Se usar Nen, morre. Se gritar, morre. Se entendeu? Feche os olhos lentamente. Se não mantiver sua promessa, você sabe o que vai acontecer, não sabe? Se entendeu? Abra os olhos devagar e ouça com atenção. Nunca mais faça esse truque sujo de novo. Jure. Nesse momento, Killua mostra de novo o seu potencial Zoldyck, apelando para as técnicas de intimidação e assassinato, mas o interessante aqui é que ele faz isso propositalmente escondido, no quarto desse cara, e não, por exemplo, junto com o Gon, porque esse lado é um lado que ele não quer que o Gon veja de novo. Então, depois disso, Killua vence a luta por WO. Sadasu peidou na farofa. Depois disso, temos o arco de Yorkshin, que por ser um arco muito mais focado no Kurapika, a dupla fica um pouco mais apagada, com eles sendo mais objetos para o plot do Kurapika do que qualquer outra coisa, mas é interessante a forma como esse arco começa, porque depois dos eventos do arco da Torre Celestial, Killua e Gon viajam para a Ilha da Baleia, onde o Killua vê onde o Gon cresceu, conhece a família dele, e ele vive uma vida em uma ilha normal como uma criança normal, percebendo aquilo que ele nunca teve. Ao mesmo tempo que Gon consegue desbloquear lá a caixa do Jin, isso faz com que eles tenham a pista de procurar o jogo Grid Island. E é isso, junto com a promessa do grupo, que fazem eles irem para Yorkshin. Mas de qualquer maneira, aqui também vemos uma temática recorrente de que Killua é alguém, como eu já disse, obcecado por Gon. Ele quer andar ao lado dele, ele sente que ele pode preencher o vazio que ele tem com a vivência com o Gon. Ele é o novo sol da sua vida, que fazem as sombras mais escuras ficarem mais fáceis de lidar. Ao mesmo tempo que Gon é um garoto com uma necessidade de amor paternal imensa, aonde ele baseia a sua vida e personalidade em achar o seu pai. Killua começa a perceber desde daí que Gon é um garoto que também tem um vazio. O vazio de não ter um pai. Mas esse vazio é um vazio que o Killua não consegue preencher. Então ele começa a ver essa relação como algo desbalanceado. O Gon tá me fazendo andar mais rápido, correr, mas eu não consigo fazer tanto por ele. Ele é a mesma pessoa que eu conheci lá atrás. A minha incidência na vida dele não mudou tanto quanto a dele na minha. E isso frustra ele, porque relações são vias de mão dupla. Mas é nesse momento que Killua começa a perceber uma espécie de insuficiência e impotência em relação ao Gon. Mas de qualquer maneira, nesse arco é interessante só ressaltar uma interação de que quando o Gon e o Killua eles fogem ali do sequestro do Nobunaga, eles falam com o Kurapika fica todo preocupado. Vocês não fazem ideia do que é a Trupe Fantasma, de quão poderosa eles são, vocês não estão preparados. Killua falando com ele fica puto e fala que não importa se não nos considera companheiros capazes de enfrentá-los. Nós vamos nos envolver, não importa como. Mostrando de novo que ele é um garoto com humanidade, que se importa com seus amigos, que não tem um pensamento frio de um assassino de aluguel que você vai me dar dinheiro, eu vou fazer o trabalho e foda-se. E isso fica bem nítido nesse arco. Depois dos eventos do arco de Yorkshin, Gon e Killua vão para o leilão, onde eles podem comprar as cópias do jogo Grid Island, mas todas são compradas e eles ficam na merda. Então eles veem que um ricaço chamado Batera está conduzindo alguns testes para que Hunters possam se candidatar para entrar no jogo para conseguir algo pro Batera. Então eles chegam aí na ala para se mostrar suas habilidades para um cara chamado Tse Guerra e inicialmente eles não impressionam. Eles ainda não desenvolveram aquilo que é chamado de Hatsu. Então eles começam um treino intensivo para desenvolver a sua habilidade Nen e poderem entrar no jogo. E quando eles estão batendo a cabeça para entender qual vai ser a habilidade deles e tudo mais, Killua simplesmente pega um taser e se eletrocuta. E Killua é um transmutador, alguém que consegue transformar sua aura em alguma propriedade física
física, então ele consegue transformar a sua aura em eletricidade, desenvolvendo seu poder de maneira completamente mórbida e que ao mesmo tempo é uma habilidade que representa muito bem o seu passado e os seus traumas, pois para desenvolvê-la ele se auto-taseou, algo que acontecia nas torturas dele frequentemente, e ele consegue manejar a eletricidade pelo seu corpo como se fosse algo natural, porque ele já está acostumado com isso. Eles passam no teste e entram no jogo, e rapidamente eles são recebidos por um malandrão, um camper de spawn, que vê que eles são dois noobs que não sabem como esse jogo funciona, e então ele ataca Killua com uma das cartas. Então Killua, não entendendo, ativa seu modo assassino mais singelo e pergunta pra ele: o que você fez comigo? Só essa intimidação é o suficiente pro filho da égua botar os rabinhos entre as pernas e fugir, dizendo que ele não é um garoto comum. Depois disso, eles entram lá numa cidade e vem um grupo querendo recrutar uma galera, querendo reunir pessoas para finalizar o jogo, para reunir todas as cartas possíveis e basicamente zerar essa caralho. Então Gon fica sério e fala pra Killua que ele não vai entrar nesse grupo. Ele quer jogar usando as próprias habilidades. Killua, sem pestanejar, diz ali que já que o chefe disse, também não entro, mostrando de novo essa relação que os dois têm. Mas, Gon, queria saber por que você ficou tão nervoso. E ele diz ali que eles estavam dizendo que o jogo do Jin foi desenvolvido para massacres e roubos, apenas coisas ruins. Eu quero aproveitar esse jogo como o Jin pediu. Quando eu estava no ponto de partida, senti que não seria como um passeio tão feliz no parque, mas também não é tão aterrorizante. Killua, vendo isso, só diz: cara, esquece esses caras, vamos aproveitar o jogo. Então Gon olha para Killua e diz: obrigado. Ter vindo aqui com você, na verdade, ter te conhecido foi uma sorte tanto. Então o Killua fica todo envergonhado e fala: pô, cala a boca, mas na sua mente ele diz que na verdade é o contrário. Gon, sou eu. Por ter conhecido você, eu sou o sortudo aqui. Com a gente vendo esse painel que mata de uma vez por todas como a relação desses dois funciona. Pro Gon, Killua é mais um bom amigo, um melhor amigo, mas pra Killua, Gon é alguém que o salvou de sua família, de seus traumas e dos padrões que ele achou que ele teria que abraçar, mostrando não só uma devoção a esse personagem, mas como também uma dependência por ele. Ele idealiza Gon como realmente o amigo perfeito, algo tão forte quanto o Gon idealiza figuras paternas, que daqui a pouco a gente vai ver. E é esse quadro que definiu aquela relação que muita gente conhece, né, de que Killua nunca anda na frente do Gon, por nunca se sentir digno de andar na frente dele. Depois disso, os dois partem para uma aventura para buscar todas as cartas do jogo, né, eles querem zerar, e eles passam por poucas e boas, e a gente vê, por exemplo, o Killua, para ganhar uma carta, ele tinha que se enfurnar num cassino, e a gente vê o vício que ele tem pelo jogo, mostrando essa parada de criança dele. Qualquer criança solta num cassino ia ficar viciada em caça-níquel, em roleta, todas as merdas. Além de que isso faz a gente lembrar que os ganhos que ele teve na Torre Celestial, ele gastou tudo com doce. Com o Togashi sempre fazendo questão de temperar essas paradas. Killua é alguém com um passado completamente traumático e com uma cabeça muito difícil de entender, ao mesmo tempo que ele tem comportamentos completamente infantis, esperados de uma criança de sua idade. Porque é esse tipo de comportamento que ele quer ter. Ele não quer ser sério e assassino. E talvez ele faça esse tipo de coisa para realmente atiçar o seu lado mais humano, e não realmente porque ele quer. A busca pelas cartas eventualmente levam eles até o Razor, um dos desenvolvedores do jogo, um dos velhos amigos do Jin, e eles vão lá para a famosa partida de Dodgeball. E quando o bagulho começa a ficar louco, o Gon diz ali que ele tá apostando a vida dele nesse jogo. Ele não vai sair daqui sem essa carta. E essa obsessão do Gon vem por vários motivos. Ele não vai sair dessa ilha sem zerar essa porra. É uma provação para ele mostrar pro seu pai que ele é capaz, ao mesmo tempo que ele não vai perder perante um antigo amigo de seu pai. É de novo mais uma provação que ele criou na própria cabeça. Então o Killua oferece ali o suporte para segurar a bola enquanto o Gon carrega o seu Janken. Então ele lança a bola supersônica contra os capachos do Razor, e com isso ele acaba mandando um pra longe. Mas mesmo assim Gon não tá satisfeito. Tem que ser mais forte para derrotar o Razor. Então o Killua rapidamente fala pra eles irem de novo. Deixa Razor experimentar um pouco. Ele carrega agora em força máxima e lança contra Razor sem medo de ser feliz. Nesse momento, Tseguerra fala ali
que ele não vai conseguir atacar com o mesmo poder de novo. Então um dos Capacha ali fala que o único capaz de jogar com toda a força é o Killua, né? Seguerra fala que não. Muito pelo contrário. Acredito que aquele jovem é o mais machucado de todos. Se Killua reforçasse suas mãos com uma grande quantidade de Nen, esse poder absorveria o soco do Gon. A força do Gon não passaria para a bola. Então a Biscuit Kruger vai ver essa teoria por ela mesma e a mão do Killua tá completamente fodida, quebrada, esturricada. Acho que agora, provando de uma vez por todas, essa devoção que o Killua tem pelo Gon, com ele não se preocupando de se quebrar inteiro para que o Gon conseguir aquilo que ele quer. Uma relação que vai se mostrar cada vez mais complexa e até mesmo problemática daqui a pouco. Porque Gon fala ali que ele sabe que as mãos do Killua estavam machucadas. Mas por favor, sai da quadra. Essa bola só o Killua pode segurar. Não pode ser ninguém além dele, com o Killua tendo a validação que ele tanto queria. Se fosse a Biscuit Kruger ou Hisoka, não acho que eu conseguiria acertá-lo com força total. Mas como é ele que tá segurando, consigo usar toda a minha força. Eles estão na mesma sintonia, por mais bizarro que isso possa parecer. Então o Killua ri e diz: bom, se você entendeu, volta lá para descansar, se tornando mais confiante, porque a figura que ele tanto admira reconheceu o esforço que ele tá fazendo. Então, quando chega a vez do Razor, Hisoka, Killua e Gon fazem uma formação maluca para conseguirem tancar essa porra, e com a formação dos sonhos completamente bizarra, eles conseguem pegar a bola. E o Razor percebe o quanto o Killua foi providencial, porque se ele tivesse pouco Nen nas costas, ele não suportaria o ataque. Todos os três se machucariam, mas com pouco Nen em seus pés, ele não forneceria suporte o bastante. E o mais provável é que todos saíssem da quadra. Os instintos de um gênio compensaram sua inexperiência. Killua ultrapassou seus limites com louvor. Com a gente vendo o potencial bruto desse personagem. E ao mesmo tempo que ele consegue ultrapassar seus limites pelo fato de estar ao lado do Gon, ele consegue ultrapassá-los de uma maneira meio bizarra, meio devota e fanática demais. Aonde esse instinto do gênio é ativado para servir o Gon da melhor forma possível. Então o Gon decide fazer o ataque final, falando que vai com tudo. Killua dizendo que se segurar, eu vou bater em você. E com isso ele lança a última bola, fudendo de vez a mão do Killua, e com a ajuda ali do Hisoka eles conseguem derrotar o Razor e pegar a cartinha dele. O arco de Grid Island, ele explora um pouco mais a relação desses dois e na verdade dá um passo a mais. Mostra o quanto o Killua tá dedicado a se sacrificar para que o Gon tenha aquilo que ele quer. Mostrando que a psique dele e a sua sanidade, seu porto seguro, está literalmente atrelado no emocional do Gon. Se ele consegue fazer o Gon ficar feliz e ter aquilo que quer, então isso me faz feliz. Nunca olhando para si mesmo, buscando o seu melhor estar, e sim o dos outros. É a impotência, a insuficiência, não se achar bom o bastante e se apoiar em algo ou alguém para tentar conseguir preencher aquilo que lhe falta. Mas a gente vai ver que essa manutenção de emocional vai custar caro daqui a pouco. Porque agora chegamos no melhor arco de todos os tempos feitos na história dos animes e mangás, o arco das formigas quimera. A busca pelo Jin leva Gon e Killua até Kaito, uma antiga figura do passado do Gon, que introduz eles a trama das formigas quimera. Formigas bizarras humanoides que evoluem de jeito muito único. Tudo que a formiga rainha come, ela absorve e o seu bebê nasce com as características da sua última comida. Então, se a formiga rainha comer um grilo, vai nascer uma formiga quimera com perna de grilo. Mas se ela comer humanos, vai nascer uma formiga quimera humanoide. E é aí que começa o grande terror desse arco. Quando as coisas estão evoluindo rápido demais, as formigas quimeras estão se espalhando e ficando cada vez mais inteligentes, Kaito, Gon e Killua partem para tentar achar um ninho dessa praga. Isso faz com que eles vão até uma antiga fábrica de drogas que era controlada por nosso velho amigo Gyro. E nessa fábrica abandonada eles são surpreendidos por 3 formigas quimera. A mulher mosquito vai contra o Killua e ele já determina: eu preciso matá-los, sem piedade. Já faz um tempo que não me transformo nesse modo, mudando para o seu modo assassino. Ele vai tentar
vai contra a mulher, mas com o rabo dela ela injeta veneno nas costas do Killua, mas lembrem-se, ele é imune a essa porra. Então quando ela acha que ela já ganhou, o Killua aparece nas costas dela, virando seu pescoço. E então simplesmente explode a sua cabeça. Mostrando de novo que o modo assassino era algo que ele queria esquecer, mas que a ocasião do momento fez com que ele tivesse que recorrer a ser um assassino cruel e frio, mostrando essa fuga das raízes do passado, de tentando ser alguém melhor, principalmente para tentar se espelhar ou chegar perto do Gon. Porém, depois de algum tempo, Neferepitou, a primeira guarda real, nasce. Uma formiga extremamente evoluída e forte pra caralho, que já nasce com habilidade Nen. E então, com pouco esforço, ela consegue ver onde Kaito e os meninos estão e rapidamente aparece já cortando o braço do Kaito. O personagem Kaito nesse momento já era estabelecido como uma figura paterna substituta para o Gon, por causa da interação que ele teve no passado do personagem e por causa da forma como ele tratava o Gon e Killua, ele temporariamente supriu o vazio que o Gon sentia. Toda aquela ansiedade, nervosismo de se encontrar com o Jin, ele estava meio que tendo treinamento com isso com o Kaito. Então, por causa dessa convergência de emoções, Gon fica puto e começa a exaurir a hora dele para tentar intimidar Pitou. Mas vendo a diferença de poder que aquela besta tem em comparação com eles, Killua apaga Gon e foge dali. Então Killua leva Gon desacordado até a base da NGL, salvando seu amigo. Quando Gon acorda, ele tem certeza: Pitou não conseguiria matar Kaito. Ele ainda tá vivo. E ele começa a ficar obcecado com essa ideia de salvar o Kaito, de conseguir salvar ali o seu pai substituto, de fazer o seu pequeno conto de fadas na sua cabeça. Mas nós, telespectadores e leitores, já sabemos que Kaito já está morto. O que deixa toda essa trajetória do Gon ainda mais angustiante, porque a gente sabe qual é o resultado final. Kaito já morreu. E isso reforça de novo aquilo que eu falei lá no arco de Orc Shin, com o Killua notando que independentemente do que ele faça, Gon nunca vai se esquecer da sua figura paterna e de seu pai. Esse é um vazio que ele definitivamente não consegue preencher. E o Kaito era o único que estava conseguindo, e agora ele acabou de sair de suas mãos. Com o Kaito, entre aspas, sequestrado, a Associação Hunter manda reforços, e dois deles são Knuckle e Chute, dois discípulos do Morel que chegam para treinar o Gon e Killua para ameaça Formiga Quimera. E Knuckle tem um poder que basicamente, se você não ganhar dele, o seu Nen fica preso por tempo pra caralho. E Gon, se exaurindo e achando que vai ganhar do Knuckle, ele se fode e o seu Nen fica trancado por 30 dias, fazendo com que ele tenha que treinar normalmente durante esses 30 dias e ficar na maciota, né? Ele não pode enfrentar a Formiga Quimera nesse meio tempo. Então, quando o Knuckle e a galera vão procurar o Kaito, eles ligam pro Gon e falam que acharam ele, e o Kaito aparentemente está sob o controle do inimigo. Então, nesse sentido, eu não posso dizer com certeza se ele tá bem. Mas Gon fica extremamente feliz com a notícia de aparentemente ele ainda estar vivo. E Killua fala ali que agora tudo o que falta é eu protegê-lo por um mês. Isso, de novo, é uma demonstração de devoção e obsessão que o Killua tem pro Gon, mas mais do que isso, de que Killua é alguém que carrega fardos que ninguém pediu pra ele carregar. Ele não pensa no seu bem-estar, no seu treinamento, ele só tem olhos pro Gon e protegê-lo no momento que ele vai estar sem Nen. Isso é a primeira coisa que corre na mente dele. Então, nesse meio tempo, o Gon tem um encontro com a Palme, que é uma discípula do K9. Mas nesse tempo, Killua sente que uma Formiga Quimera está por perto. E com o Gon sem Nen, ele tem que protegê-lo sozinho. E então, andando pela floresta, ele realmente vê uma Formiga Quimera se aproximando. Então, quando ele se prepara para lutar contra esse inimigo, é como se a aura de Lume pairasse sobre seu ombro e dissesse: fuja, você não consegue lutar contra ele. Com a cabeça do Killua dando nó, a Formiga Quimera se aproveita e faz purê do garoto. E na mente dele tá esse combate, da voz do Lume dizendo pra ele fugir e ele dizendo que não quer. Se ele fugir, isso quer dizer abandonar o Gon. Ele não quer fazer isso. Eu não vou fugir.
porque ele é meu mais precioso amigo, enquanto ele tá completamente fudido. Então vemos o quadro magnífico do Togashi, com uma coletânea de quadros de momentos importantes dos dois, e da manipulação do Illumi contra o pensamento do Killua, com ele finalmente se esquivando de um ataque da Formiga Quimera e aparentemente tirando algo de sua testa. Illumi, seu desgraçado, colocou isso em mim, bem dentro da minha cabeça. Com a gente vendo que toda aquela aura bizarra que ele sentia quando via um inimigo forte demais era na verdade uma agulha que Illumi botou no seu cérebro pra botar meio que um limitador nele. E isso é ainda um pouco mais metafórico, com a gente podendo interpretar como esse sendo o momento onde a amizade dos dois e a devoção que Killua tem pelo Gon vence as vontades da sua própria família, e dele escolhendo o Gon no lugar do Zoldyck. E agora, sem o seu limitador, a Formiga Quimera fica cagada, e ele diz ali pra contar para as outras formigas que se chegarem perto da gente, perderão a vida. Então, quando a Formiga Quimera vai tentar, ele só tira a cabeça dele. E agora é mais uma representação dele aceitando o seu lado assassino, mas agora nos termos dele. Depois disso, Gon e Killua são levados para onde o Kaito está, com a gente vendo ele todo remendado e todo fudido. Então o Gon, depois de levar 1 bilhão de porradas do zumbi Kaito, ele abraça ele. Kinako então pergunta pro Killua, ele notou isso quando viu os dois, mas o que vocês fizeram em tão pouco tempo? Killua diz que nós não fizemos quase nada. Foram eles, foram as formigas Quimera que fizeram alguma coisa. Foram eles que nos mudaram tanto. E essa cena marca o começo do aprofundamento dessa história, em um momento onde ela vai ficar bem complexa no sentido psicológico. Antes das coisas apimentarem, o Morel diz pro Gon imaginar que ele é o cara que fez aquilo com o Kaito. E se for um ataque patético, vou ligar para outro Hunter entrar no seu lugar imediatamente. Então é a icônica cena onde o Gon com essa aura intimida bizarramente Morel, e então Killua para, dizendo já chega. Com Gon acordando, pedindo desculpa a Morel e dizendo que ele realmente estava pronto para te matar. Com a gente sabendo que o Gon, ele é basicamente a sanidade do Killua, mas agora, com o Gon errático como está, Killua ainda serve como um porto seguro para a sanidade do Gon. Depois disso acontecem algumas coisas, mas finalmente chegamos no momento na invasão do Palácio Real. Então acontecem diversas coisas até que, do nada, a Palme transformada em Formiga Quimera e sendo controlada pelo Puff, vai atacar o Killua. Ele diz ali, me perdoe, eu sei que eu fiquei com raiva e te chamei de inimiga, mas apesar de ter mudado por fora, você ainda é a Palme, certo? Se você aparecesse como está agora, Gon vai perder. Então, por favor, primeiro eu tenho que ouvir você falar o nome dele. Gon, essa é a condição. Diga que tá tudo bem. Antes de entrarmos aqui, Gon não parava de pensar em você. E quando ele fala isso, ele tá chorando. Isso não é uma técnica de distração, isso não é uma forma de ganhar tempo. Ele tá genuinamente implorando pra Palme transformada, pra ela recobrar sua consciência e ajudar o seu amigo, que tá se afundando na raiva. Por favor, só um pouco. Faça-o ficar melhor. Você é a única pessoa que pode fazer isso agora. Ninguém mais pode. Não posso fazer isso. Então Killua quebra de vez. Quando isso saiu da boca dele, o que Killua estava carregando por tanto tempo explodiu. É esse momento que ele não consegue mais manter a máscara e que ele não consegue mais esquivar de seus sentimentos. Puff, então, controlando a Palme, que tem o nome de número 1, diz que agora que ele tá com a guarda baixa, pra ela matá-lo. Mas esse discurso do Killua acordou ela, e ela diz que é Palme Sibéria, não essa porra de número 1, e explode o Puff fadinha pequenininho. Killua, você removeu essa divisão de mim. Nunca pense que você é incapaz. Se é algo que eu posso fazer pelo Gon, eu faria com prazer, mas não esqueça, o mais importante para o Gon é você. Com a Palme sendo ali o disque ajuda do Killua e finalmente dando a importância pra ele, dando crédito pra ele, dando valor a tudo que ele fez e sacrificou pelo seu melhor amigo. Então vamos para o grande clímax e o momento mais icônico desse arco que todo mundo tá cansado de saber. O momento onde o Gon descobre a verdade, Kaito estava morto desde o início, ele não consegue lidar com isso. Enfim, um dia eu vou fazer um vídeo só pro Gon, mas de qualquer maneira ele vira o Gon adulto e sai massacrando a Pitou. Eventualmente, Killua chega em cena e vê o estado que o Gon se encontra. E quando o Gon vira pro Killua, mostrando
mostrando essa forma extremamente poderosa, ao mesmo tempo extremamente triste. Pitou ativa seu Nen pós-mortem e vai atacar o Gon desavisado. Ela parte num mergulhão pra matar ele, e então Killua pula pra tentar salvar seu amigo. Eu adoro a forma como esse quadro está feito. Pitou indo com o Gon chorando com as mãos do Killua. Então nós vemos o seu braço sendo cortado, com o Killua salvando o Gon de uma morte certa. Está tudo bem, Killua. Isso não dói. Eu não estou me fazendo de durão. Só estou meio feliz. Eu finalmente me tornei como Kaito, como daquela vez. Ele agora tá mais parecido com a sua figura paterna. Ele agora não tem mais braço por causa de Neferpitou. E Killua mais uma vez, e agora de uma maneira muito mais pesada, vê que até nesse momento Gon não perde a sua necessidade por amor paterno. A mente dele só tá pensando nisso. De novo, esse é um vazio que ele não pode preencher. Mas agora Killua já tá carregando esse fardo há muito tempo. É difícil dessa frase não doer. Então Gon vai carregando seu último Janken, com Killua indo para ele, gritando o nome dele, mas sem sucesso. A explosão acontece e depois nós vemos o Killua levando o Gon completamente fudido para um lugar seguro. Então agora chegamos no último arco do anime, o arco das eleições, que é basicamente o arco do Killua / Paris Stonehill, aonde com o Gon todo fudido pelos eventos das Primeiras Quimera, ele vai buscar ajuda. Então ele vai buscar a sua irmãzinha misteriosa, a Luca, que aparentemente teria o poder de curar Gon. Então ele vai até seu pai e diz que ela é a única que pode salvá-lo. Abandonar um amigo que você pode salvar é traição, não é? Lembrando da promessa que eles fizeram. Então nós conhecemos essa figura misteriosa que é a Luca, com ela já perguntando para o seu irmão: morra pra mim? E Killua, sim, claro. E então, simples assim, a cabeça dele desaparece. Mas só foi um truquezinho, ele volta a cabeça ali. E a Luca acha o máximo, uma relação de irmãos ali meio bizarra, mas bem fofinho. Então ele pega ela no colo e diz ali que se não formos capazes de sair dessa montanha juntos nos próximos 30 minutos, então mate a minha mãe. Então a entidade dentro de a Luca, a Nanika, diz ok. Então com Killua levando sua irmã para fora, ele diz: Gon e a Luca, eu vou salvá-los. De novo, colocando nas costas dele fardos que ele não necessariamente precisava carregar sozinho. Mas é óbvio que seu irmão não ia deixar barato. E Illumi parte pra cima de Killua querendo matar a Luca. Com Killua confiante, dizendo que ele vai derrotar Illumi no seu próprio jogo. Acontece várias coisas e eventualmente Illumi encurrala Killua e os seus seguranças. Até que Killua fala pra Nanika curar a mão esquerda de Subone, uma mordoma que estava ali acompanhando na proteção do Killua. E Nanika, com toda a calma do mundo, fala ok. Ela chega na velha mordomo e então cura a mão dela. E rapidamente a Luca volta e diz: bom, Killua, foi uma boa garota, não foi? Então Killua fala: isso é tudo o que acontece. Se você pedir para curar alguma coisa, não há nenhum tipo de pagamento cruel. Nanika tem um coração mais puro do que qualquer pessoa. Porque até então a família Zold, que tinha um medo do caralho da Luca, não entendia o que era ela e achava que para utilizar seus poderes absurdos você precisaria pagar um bagulho bizarro. Mas Killua a entende. E diz ali que os amaldiçoados de verdade são os que fazem os pedidos. Vá em frente, chame-a de ferramenta novamente, mas você deixará de ser meu irmão. Com essa intimidação ele consegue uma brecha para ir até o hospital onde o Gon está. E então ele fala pra Luca que meu amigo tá aqui, doente, na cama. Nanika, faça o Gon voltar ao normal. Dito e feito, Nanika toca na mão dele e então basicamente o ressuscita. Gon volta ao normal, fica tudo bem, mas Killua continua com a sua irmã e Illumi vai até lá para pegar a Luca para ele. E cansado desse bostão, ele fala: Nanika, faça o Illumi ir para casa. Ela concede o desejo e ele brota no meio da mansão Zold. E então, com um tempo a sós juntos, Nanika
Nanika fala pra ele fazer carinho, dizer que ela é uma boa garota, mas Killua diz que ela não pode mais sair. Ele fala mais alto e diz que ela não pode. Ela diz que ela gosta do Killua, que ela gosta dele, mas ele diz não. Então ela fica chorosa e diz ok. E com isso ele pensa, agora a Luca pode ser livre. E abraçando sua irmã, ele pede pra Nanika lhe perdoar. Ele não queria estar fazendo isso. Mas então a Luca acorda e entende que tem algo de errado. E ela diz que se ele vai proteger a Luca, tem que proteger Nanika. Eu odeio qualquer irmão que for mal com Nanika. Killua vê a merda que fez e diz que tá errado. Eu sempre tive medo do Illumi e de alguma maneira acabei fazendo o que ele disse. Eu odeio isso. Então a culpa é minha quando eu penso nele forçando a Nanika a fazer coisas ruins. Eu fico com muito medo. Então Nanika, você pode perdoar esse irmão falho? E ela diz ok. Eu gosto de você, Killua. Com Killua demonstrando agora com um pouco mais de frequência essa vulnerabilidade. Depois dos eventos com o Gon, o personagem percebeu que guardar tudo pra ele, ficar no mundo das máscaras, é bem complicado. E agora, além de Gon, ele se concentra em uma pessoa na qual ele quer dar uma vida fora do cofre que ela ficava. E agora dedica sua dependência emocional, digamos assim, em a Luca. Finalmente vamos para a despedida dos dois, com o trio Killua, Gon e a Luca tirando fotos perante a árvore do mundo onde o Jin está. Então, bom, é aqui que nos separamos. Cuide-se, com Gon falando pro Killua, bom, obrigado tudo que fez por mim, e Killua falando, cara, sem problema. Killua diz ali que vai viajar a vários lugares com a Luca, mas ele vai se comunicar de vez em quando. Me avise se alguma coisa acontecer, eu farei o mesmo. Então Gon diz ali que onde quer que estejamos, sempre seremos amigos. E Killua diz isso mesmo. Então eles dizem até mais, e a gente tem, possivelmente, o quadro mais importante da amizade e relação dos dois, que no anime foi bem feito, foi competente, mas aqui no mangá, pra mim, tem muito mais significado. Porque essa imagem demonstra muita coisa sem a necessidade de falar. Com ambos parecendo tristes com a despedida. Porque eles dois sabem que a amizade deles nunca mais será igual. Depois dos eventos do Arco das Formigas Quimera, aonde ambos viram lados dos dois que não queriam, com certeza essa relação não será a mesma. Então essa despedida não é nem um pouco doce. Na verdade, é uma forma de falar que eles nunca serão tão mais próximos. E se a gente parar para analisar friamente cada um dos quadros, o Gon aparece aqui triste, mas olhando para frente, até mesmo para cima, com as linhas de fundo e o posicionamento da cara dele mostrando esse enquadramento, né, das linhas indo para cima, porque acima dele está seu pai, está o seu objetivo de vida, mas o seu semblante mostra a corrente de sacrifícios que aconteceu até chegar aqui, e será que valeu a pena? Enquanto que Killua, se você vê o posicionamento da cara dele e as linhas aqui, agora mostra as linhas apontando para baixo, com ele olhando para baixo e com uma cara mais séria, mais estoica, porque os eventos do Arco das Formigas Quimera mostrou que essa devoção que ele tinha pelo Gon e a forma como ele via ele como alguém completamente puro e foda pra caralho meio que caiu por terra depois de decorrentes ações, principalmente aquela cena com ele, com Mug Pitou, com ele vendo ali o Gon cru e completamente irritado, até mesmo indo matar uma pessoa inocente só pra saciar o que ele queria. Ele vê que nem tudo é tão preto e branco, pessoas são tons de cinza, e a pessoa que ele mais se devotou até então não foge dessa regra. Ao mesmo tempo que ele é o que sente mais essa separação, porque ele sabe também tudo que ele dedicou pelo Gon, mas agora ele olha para baixo, também representando ele olhando para a Luca, que é menor do que ele e é o seu novo objetivo, o seu novo foco de atenção. Mas ainda assim, a marca que o Gon deixou nele não vai passar tão cedo. Killua é um personagem interessantíssimo, profundo e complexo. E com a passagem dos arcos, é como se ele criasse mais e mais camadas. Com a gente vendo o que vazio e traumas podem fazer com a personalidade de uma pessoa. E como gerar expectativa e idealizar alguém pode fazer com que você quebre a cara no final. Killua muitas vezes é um garoto normal, ou pelo menos um garoto que procura a normalidade. Ele só queria ser mais uma criança. Mas ao mesmo tempo, a obra é até mesmo cruel em mostrar como a sua família e os ambientes que ele habita conseguem formar e manipular quem ele é, fazendo com que ele seja um pseudo-rebelde, alguém que quer fugir da sua realidade. E o primeiro norte que ele vê, ele se agarra completamente, e na verdade
personagem dedica sua vida para agradar. Ele não quer ser um peso morto, ele não quer ser um fardo, ele sempre quer ser útil ou se sentir útil, se focando muito mais no outro do que nele mesmo. Mas como você pode ser o melhor possível para outrem se você não está bem consigo mesmo? Killua é continuamente falho em entender isso, mesmo com pouca idade, fazendo ele ser uma criança completamente dependente emocional, com a gente vendo várias vezes ele se apoiando no Gon e posteriormente na Luca para ter algum lapso de felicidade. Tanto que é raríssimas as vezes que Killua está sozinho na obra fazendo alguma coisa. No fim do dia, Killua é um coitado que foi forçado a amadurecer rápido demais em um ambiente nada legal para uma criança crescer, mas que com esse final, mesmo sendo amargo e marcando ali basicamente o fim da relação bonita que Gon e Killua tinham, pelo menos nos mostra que o horizonte pode ser um pouco mais doce, com Killua e a Luca agora se descobrindo juntos e vivendo fora das amarras dos Zoldyck, podendo se divertir e viver um pouco a infância que nunca tiveram. E talvez Killua, vivendo assim, consiga ser um pouco mais, consiga se dar mais valor. E eu acredito de que se esse personagem voltar para o mangá, o que eu acho bem possível, eu acho que ele vai estar bem diferente. Porque eu acho que Togashi vai dar atenção nesse aspecto psicológico do personagem. Mas é de novo Hunter x Hunter mostrando com sutileza como representar um personagem depressivo, que ao mesmo tempo que é um puta badass, no seu íntimo é alguém completamente impotente, insuficiente e quebrado, querendo que alguém recolha seus pedaços e o coloque de volta. Mas ele não entende que é ele que tem que fazer isso. E lembre-se sempre, você sempre será importante para alguém, eu me importo com você. Um beijo. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Lembre-se sempre, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, por favor. Tô suando em bicas, aqui tá calor pra caralho. Dá um like, filho da puta. Se você tiver pelo celular, dá uma hypada pra me ajudar. Um agradecimento especial para Guilherme Paiva, Alisson Rodrigues, Atuza Molini, Guaxinim Gamer, Bruno Zanarella, Rian Charles, Buruburu, O Gugas, Guilherme Xavier, Jonas Fagundes, Arroz, cadê ele? Vanil Silva, Retroblade, Bigode Orei, Lucas Cauã, Anakin Cláudia, Maria, Clarin Diário 95, Gustavo Oned, Matheus Santos, meu nome é Jorge, João Pedro, João Oben, Vinícius Lopes, Pedro Junqueira, Pedro Corredora PL, Zero Zaki, Rafa Branco Júnior, Gabriel Franco, João Vitor, Volknar, Senhor Suíça, Minha Esposa Gostosa, Renan Correia, Tico Mia, Paulo Vitor, Abroba, MZ Guido, Rian Benedito, Hipnos 11, Ibura, Davi Martins, Carlos Moreira, TH Júnior, o Indialogável, Guilherme Barreto Nunes, Togers, Gabriel Fraga, Fábio Luiz, Otaku Cheiroso, Meramente Eu, Entrou Sabonete no Buraco do Peru, Pedro Rodrigues, Senhor Perereco, Victor Moser, Thiago Nil, Jean, Glitzeira, Daniel Montanha, Guilherme Xavier, Gustin Gelk, Igor Viana, Wev, Matheus Queiro, Gabi, Fiat Paul Todo Fudido e Werf. Eles são os membros do canal, muitíssimo obrigado pelo seu apoio, vocês são fodas demais. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês. Então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau!